Vemos nessa história real, da história universal, que a felicidade não é o que nós temos, porque o que temos muda de mão. A verdadeira felicidade seria o que nós somos, porque onde quer que estejamos, nós temos os valores da nossa iluminação interior. E o que é que nós somos? Nós somos espíritos imortais. É o que nos vem dizer a nova psicologia. Merece considerar que a psicologia esteve sempre dividida em 3 aspectos. A chamada psicologia behaviorista, a psicologia americana, também psicologia comportamental. A psicologia humanista, do psiquiatra austríaco Viktor Frankl. A psicanálise de Sigmund Freud, mas nasceu em 1975 uma 4ª escola de psicologia, a psicologia transpessoal, que estuda a morte, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, as obsessões, a reencarnação, patrocinada por notáveis psiquiatras internacionais, como o grande tchecoslovaco Stanislav Grof, o americano Abraham Maslow, o pai da psicologia humanista, e toda uma elite de psicólogos, de psiquiatras, de clínicos, para dizer que a morte não é o fim da vida. A morte é uma porta que se abre na direção da vida. O espírito Joana de Ângeles diz-me: filho, a morte é um passaporte que nos dá acesso a entrar no reino de onde viemos e para onde sempre retornamos. Então a felicidade deixa de ser a posse. Eu me recordo, em uma conferência cá em Portugal, referi-me oportunamente de uma mulher excêntrica norte-americana. Ela era solteira, era muito rica, e quando morreu, ela deixou 50 milhões de dólares para os seus 20 gatos e 30 cães, com uma condição de ser enterrada no mausoléu de mármore, dentro do seu automóvel Rolls-Royce. A vontade caprichosa dessa mulher foi atendida. Foi nomeada uma comissão para criar um canil para atender os gatos. Ela foi colocada embalsamada dentro do automóvel Rolls-Royce. No cemitério ergueram um notável mausoléu, mas dali para diante ela seguiu a pé, porque tudo ficou aqui na terra. E então o que nós temos, deixamos. O que nós somos, segue conosco. Essa era a tese de Sócrates. A verdadeira felicidade depende de 3 fatores. Uma consciência tranquila, que é resultado de um caráter reto e de ações corretas. Somente uma pessoa que tem ações corretas, tem um caráter reto, tem uma consciência tranquila. As pessoas que não nos olham nos olhos, porque não enfrentam a própria consciência nem a alheia, são atormentadas. Eis porque a proposta do Espiritismo está muito bem exarada na questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec interroga as entidades venerandas qual o meio prático mais eficaz de ser feliz neste mundo, e os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, que eu penso foi quem deu a resposta, comenta a questão. E ele diz: fazei como eu, quando estava na terra, diariamente ao deitar-me, eu fazia um exame de consciência, isto é, eu examinava os meus atos daquele dia. Quando notava que me havia equivocado, no dia seguinte eu corrigia. E quando notava que tudo ia bem, no dia seguinte eu prosseguia. Então esta é a regra. Santo Agostinho para nós é o modelo. Diariamente devemos fazer um exame de consciência.
Eu tenho um amigo muito atribulado. E às vezes eu lhe digo, fulano, pare um pouco, pelo menos antes de dormir, e faça um exame de consciência. E ele me redargui, não posso, Divaldo. Quando eu me vou deitar, estou tão cansado que durmo como uma pedra. Eu disse, acorda como um cascalho que não vale nada. Porque não teve oportunidade de reflexionar, de orar. Muitas vezes estamos tão exaustos que esquecemos do mais importante, agradecer a Deus o dia que tivemos. Porque é bem provável, pelo menos alguns, que pela manhã hajamos pedido que nos abençoe, que nos dê um dia de paz, ou de progresso, ou de saúde. Mas na hora que termina o dia, não temos tempo de dizer-lhe sequer, muito obrigado. Eu me recordo que certo dia eu proferi uma conferência numa universidade, em Berlim, e eu estava muito tenso, preocupado, meu Deus, o que é que eu vou dizer aos berlinenses? Eu estava acostumado a considerar o alemão uma raça superior, porque na minha juventude era o que se falava, o germano, o alemão, então eu tinha complexo de inferioridade. Primeiro que era de um país subdesenvolvido, como se falava naquela época. Era, portanto, um país de terceiro mundo, a Alemanha do primeiro mundo. Depois eu era mestiço. Eu sou resultado de um português com uma negra, com um índio com quem ele encontrou, e aí deu esta coisa diferente. Já o germano, não, a raça pura. Quando eu me vi um dia em Berlim, e disse, meu Deus, o que é que estou fazendo na Alemanha? O que é que eu vou dizer a esta gente? Mas não tinha jeito, eu já estava lá mesmo. E chegou a hora da conferência na universidade. Alguns professores, psicólogos, eu digo, hoje é o dia da minha morte cultural. Porque eu não vou ter coragem. O tradutor, animado, me disse, podemos começar? Eu disse, podemos. E começamos. Começamos, eu fui animando, os bons espíritos foram me socorrendo e eu terminei. Quando eu terminei, havia algumas palmas, palmas de caridade. Aquelas palmas generosas, bem alemãs. Eu sobrevivi, então eu me sentei e disse, muito obrigado, meu Deus. Fiquei rindo e fiquei orando. Pai nosso, muito obrigado. Como Deus também é brasileiro, aliás, Ele é brasileiro. Nós é que o emprestamos de quando em quando a quem necessite. Portugal talvez venha necessitar e nós vamos emprestá-lo. Então eu estava alegre. Quando me aparece o espírito, Joana de Ângeles, e pergunta-me, estás feliz, meu filho? Eu digo, minha irmã, sem dúvida. Eu estou sempre entusiasmado. Ela é muito tranquila. Então ela disse, que bom. Que fazes? Estou orando. Eu estou agradecendo haver sobrevivido. Respondi às perguntas, não houve contradição. Eu receava uma pergunta embaraçosa, ainda mais com tradução, e tudo saiu bem